Boa noite, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Paty, seja bem-vinda. E aí, pessoal, mulherada maravilhosa desse Instagram, vamos chegando! Hoje nós vamos falar aqui sobre o sagrado feminino e a energia da sagrada Kundalini. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez e vai assistir essa live gravada, eu peço para que você passe 5 minutinhos, para que é o tempo que eu demoro para realmente começar o conteúdo, falar. Esses primeiros minutos aqui são de uma troca, né, uma conversa. Então você que está chegando aí, vai me dando boa noite, vai me falando de onde você é, vai enviando essa live para uma amiga sua que esteja precisando desse movimento, que esteja buscando esse movimento de recuperar, resgatar o seu sagrado feminino, ou que tem interesse em conhecer sobre a energia sagrada da Kundalini, como é que essa energia ela pode ajudar nesse seu processo. Vai no aviãozinho ali e envia essa live para 3 amigas, 3 pessoas que você sinta que pode tá buscando essa informação. Oi, Paty, querida, como é que você tá? Que bom ter você aqui. Ontem você não tava, mas tô feliz que você tá hoje. Como é que você tá? Tá bem? Me conte. E já aproveita e já envia a live aí para aquela amiga, para aquela mana que tá precisando aí buscar saber mais sobre como é que é esse processo sagrado feminino, o que ele resgata, como é que a gente adentra, quais são os mistérios. Vou trazer para vocês esse conhecimento hoje sobre esse resgate mesmo, que é um chamado mundial, né, que está acontecendo, a necessidade desse resgate do sagrado feminino, né, do divino que mora em todas as mulheres. Então vão chegando, vão se aproximando, vão chegando, né, que logo mais eu já vou começar. Tô aqui fazendo aquele movimento que eu falei para vocês de enviar a live para 5 pessoas. Então, 3 pessoas eu falei pra vocês, né? Mas sentindo o coração de 5, manda pra 5. Pra gente iniciar aqui, pra essas mulheres também poder entrar, participar, né? Receber esse conteúdo, receber um pouco de conhecimento relacionado ao sagrado feminino. Paty, eu perdeu ontem, mas ficou gravada. E foi muito massa ontem, porque eu falei sobre um pilar, podemos dizer assim, um mistério. Eu gosto de falar mistério quando se trata do sagrado feminino, que é sobre o ciclo menstrual. Então eu falo um pouquinho sobre essa reconexão, sobre esse movimento, trago algumas explicações, né, alguns conhecimentos de como fazer, o porquê que isso foi tão escondido e negado das mulheres, né? A gente foi ensinada a rejeitar essa parte nossa. Então eu falo um pouquinho sobre isso, e até para você que vai assistir gravado depois, eu convido você a voltar na live que vai estar antes dessa no meu perfil e assistir ela, que tem bastante informação. Então, se tu tá chegando aqui também pela primeira vez e por acaso você caiu nesse vídeo, assista esse vídeo de hoje, mas também assista o de ontem, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse teu processo, tá bom? Eu tô retomando os meus movimentos aqui no Instagram, retomando as lives, né? Ainda estou fazendo em horários testes para me entender qual é o horário que as mulheres mais conseguem estar presente. Hoje eu vim meio de surpresa, eu não ia vir, mas foi me solicitado que estivesse aqui, então eu estou aqui a serviço mesmo desse plano divino maior, a serviço da minha espiritualidade e da tua espiritualidade também, né? Porque o chamado, se você chegou até aqui, independente de ser agora ao vivo, está me ouvindo, ou se você vai ouvir depois, essa live tem um chamado para você. Essa live é um convite para você. Porque aquilo que você tá vivendo hoje, que tá precisando de ajuste, que tá precisando ser olhado, que tá precisando ser desbloqueado, muito provavelmente você não chegou aqui simplesmente por acaso, porque você precisa escutar o que eu tenho para te trazer aqui hoje. E a gente vai falar sobre o sagrado feminino e a energia da sagrada Kundalini. Então eu quero começar como combinado, né? Agora 21h05, os 5 minutinhos eu dei, quem estiver chegando vai chegar, quem tiver que estar, estará, né? Quem não tiver também não vai estar, e tá tudo bem. Mas eu quero falar com você hoje sobre a energia da sagrada Kundalini,
como que essa energia, a ativação dessa energia em você, pode ajudar nesse processo de resgate do cura do teu sagrado feminino. Me conta aqui, se você tá aí me assistindo, se você já ouviu falar da energia da Sagrada Kundalini, se você já teve uma experiência de ativação com ela, não, se você nunca ouviu, se é um termo novo. Me conta aqui nos comentários para mim também poder saber o que você já tem de conhecimento e eu poder entregar o conhecimento aqui um pouquinho mais alinhado com aquilo. Oi Jennifer, boa noite, linda, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de Sagrado Feminino e vamos falar do resgate dessa energia, vamos falar do resgate dessa divindade, dessa parte divina dessa energia que mora e que é você, né? Então, o que eu quero trazer aqui hoje de início sobre a Kundalini? A Kundalini, ela é a energia vital que mora dentro de todos os seres humanos. Ela é representada por uma serpente e ela fica adormecida no teu chakra base, na base da tua coluna. Essa energia, ela é a energia conhecida como a energia sexual, ela representa a sexualidade sagrada, a unificação do yin e do yang, do masculino e do feminino dentro. E ela é uma energia potente de criação e manifestação. Então, quando nós mulheres, vamos olhar para o resgate do sagrado feminino e a gente começa a fazer a utilização e o acesso a essa ativação da Kundalini, a gente potencializa o nosso processo de evolução, a gente potencializa o nosso processo de cura, né? Porque essa, como eu falei aqui, ela é a energia vital, é a energia da criação. Só que muitas poucas pessoas elas têm esse conhecimento. É muito pouco ouvido falar no mundo hoje sobre a Kundalini. Agora está começando a se levantar essa informação em mais níveis, né? Mas ela é uma informação que foi escondida pelo grau, né, que ela tem de poder de ascensão. Então, nesse momento, juntamente com esse chamado do resgate do sagrado feminino, está sendo resgatado e começando a ser feito um movimento de ativação da sagrada Kundalini. Por quê? Por que a Kundalini ela ajuda nesse processo do sagrado feminino, do resgate? Porque como ela é uma energia que ela está adormecida na base da tua coluna e toda vez que ela é ativada, ela se movimenta, ela dança, ela faz a dança de ativação. Ou seja, quando você recebe uma ativação de Kundalini, partes suas dos seus chakras começam a ser movimentadas. Tudo vai depender do grau de bloqueio que você tá. Então tem pessoas que desde o primeiro momento têm acessos muito profundos, ou seja, essa energia ela sobe até o chakra plexo solar, até o chakra cardíaco, tudo depende de como está o teu processo de autoconhecimento. E tem pessoas que essa energia ela não consegue sair do chakra base, porque é uma pessoa que ainda está muito reprimida, ela ainda está muito bloqueada. Andressa, mas como assim reprimida? Como assim bloqueada? O que você está falando? O que você está querendo dizer, né? Então, a Kundalini, ela é uma energia que ela vai passar, ela vai subir nos teus 7 chakras principais. Base, sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e até ela chegar no teu chakra coronário. Quando você consegue se trabalhar no autoconhecimento a ponto de ter uma abertura e uma limpeza de chakras, para que essa Kundalini ela possa subir até o topo da sua cabeça e ascensionar, digamos, elevar toda a tua coluna, esticar tudo, você tem um salto quântico na vida. Ou seja, a tua realidade ela vai mudar em todos os níveis por completo. Você vai elevar um nível acima na 8ª de ascensão. E como que isso acontece? Como que esse trabalho acontece? Daí você vai me perguntar, Andressa, para mim ter essa subida da Kundalini completa, eu tenho que ficar ativando a Kundalini a todo momento? Não, nem é recomendado você fazer isso, né? O que acontece é que você tem que ter um trabalho profundo de autoconhecimento, olhar para você, para dentro, voltar para o teu centro, deusa. E o sagrado feminino, ele te convida justamente a fazer esse movimento, voltar para o teu centro. Porque é em você que está todo o poder de manifestação e de mudança da tua realidade. É dentro de você que estão todas as respostas que você está buscando hoje na tua vida. A maior ilusão que foi implantada aqui nessa realidade que a gente vive é de que o outro tem o poder de nos dizer para onde ir,
de nos dizer o que tem que fazer e de nos dizer como tem que ser. E vamos combinar aqui que é bem cômodo, né, a gente acreditar nisso, porque é mais fácil quando a gente pede para alguém nos direcionar, pede para alguém nos guiar, né? É mais fácil. Quando você tem que descobrir por você mesmo, isso acaba sendo mais difícil, mais doloroso. E esse processo do resgate do sagrado feminino, que é um processo de autoconhecimento, é um processo de encarar as nossas feridas, as nossas dores, encarar as nossas inferioridades como ser humano para que a gente possa melhorar e se elevar, né? É um processo que automaticamente ele vai limpando, liberando os nossos vórtices, os nossos chakras. Então, se você é uma mulher que já vem nesse processo de autoconhecimento, muito provavelmente você já tem em níveis, né, que são muitos os níveis, muitas as camadas de bloqueio, mas em níveis você tem isso já mais liberado, mais curado. Então o que acontece? Quando você vai viver uma experiência de ativação da Kundalini, você provavelmente vai ter uma experiência onde essa serpente, onde essa energia sexual sagrada, onde essa energia vital sagrada, que é a Kundalini, ela consegue subir mais e acessar memórias nos teus chakras. Então, toda vez que você recebe um processo de ativação de Kundalini, você acessa camadas muito profundas do teu ser, que precisam ser curadas. Então, você vai me dizer assim, Andressa, mas então toda vez que eu fizer uma ativação da Kundalini, ela tem que subir, ela tem que mexer pra mim estar curando? Não, não é assim que funciona. Você pode muitas vezes viver uma experiência de ativação de Kundalini e como você, no teu primeiro chakra, no chakra sacral aqui, no chakra sexual, no chakra das emoções, se você tiver muitos bloqueios, repressões ali, ela vai movimentar somente até esse chakra e vai começar a liberar as primeiras camadas desse chakra para que você possa se curar, acessar essas dores, acessar essas feridas e ir para os próximos níveis, né? Então, tudo depende de como você está nesse momento, de como está o teu processo de reforma íntima nesse momento. Aí sim a gente vai poder entender, né? A gente consegue entender como que eu tô. Eu já tô fazendo meu trabalho, eu não tô? É isso que vai te dizer em que nível essa Kundalini vai subir. Então, quais são os benefícios, né? Andressa, quais os benefícios de eu poder de eu fazer uma ativação de Kundalini, de eu começar a olhar para essa energia sexual, o que que isso vai mudar na minha vida, né? A base principal de mudança que acontece quando você começa a fazer esse trabalho é que além do resgate do teu feminino, tu equilibra a tua energia masculina. Então a gente tem um equilíbrio yin e yang muito forte com a Kundalini, porque a Kundalini ela é as duas energias unificadas, ela é o sagrado do feminino e o sagrado do masculino. Por isso que acontece a dança. E toda vez que essa serpente ela é ativada e movimentada no seu chakra base e ela começa um movimento de subida, você vai ter curas muito profundas. A espiritualidade ela vai estar trabalhando nos teus vórtices, né? Vai estar trabalhando no teu campo para você acessar aquilo que muitas vezes com terapias energéticas de outros movimentos você não consegue. E não que as terapias não funcionem, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho com várias técnicas de terapia e terapia é essencial, é muito necessário. Só que digamos que cada macaco está no seu galho, né? Vou te dar um exemplo muito palpável aqui. Se você já fez Theta Healing, quem aí já fez Theta Healing ou trabalha com Theta Healing? O Theta Healing é uma ferramenta poderosíssima para a gente acessar as nossas camadas dos nossos corpos mentais superiores, crenças, né, bloqueios, contratos, algumas questões espirituais. Ela é maravilhosa para isso. Só que ela não acessa em profundidade dentro dos chakras as memórias ancestrais que você tem. Então a Kundalini, ela vem trabalhando, ela vem subindo, ela vai puxando memórias, informações dos teus registros akáshicos, que estão nos teus chakras. Muitos contratos ancestrais, contratos de alma, né? Padrões ancestrais, bloqueios emocionais geracionais que estão aí em você. Você é uma pessoa que emocionalmente é muito instável? Você é desequilibrada emocionalmente, excesso de pensamentos, ansiedade, insônia, né? Muitas preocupações, vive se projetando no futuro ou presa no passado. Como que é isso pra você? Porque se você é uma pessoa assim, a Kundalini, quando a gente faz essa ativação, ela trabalha nesse equilíbrio emocional, que é esse equilíbrio do Yin e do Yang.
né? Que é o equilíbrio do sagrado feminino com o sagrado masculino. É esse resgate, né? Então, quando a gente traz essa informação de resgate do sagrado feminino, que é um chamado universal, e a gente começa a entrar nesse resgate do sagrado feminino com a ativação da sagrada energia da Kundalini, você começa processos onde você recupera a tua autoconfiança, onde tu eleva a tua autoestima, você volta pra você começa a se respeitar, porque o sagrado feminino é isso, é você se permitir desagradar o outro, mas não se desagradar. E não é de um lugar de arrogância, onde a necessidade do outro não é importante, ou o outro é menos importante que você. É simplesmente porque você aprende a se respeitar. Você aprende a impor limites, você aprende a dizer não, porque você perde simplesmente o medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de não agradar por dizer um não. E isso vai empoderando você, mulher, vai te botando de volta no centro da tua vida, vai fazendo você resgatar a tua coragem, a tua magia, porque mulher os homens são mágicos também, não tô dizendo que não, mas mulher tem uma magia muito poderosa. A mulher, ela é o portal da criação. Homens não engravidam, não dão a vida, não geram um filho. Nos tempos antigos, né, muito antigamente, as religiões, elas condenavam as mulheres. Falavam que as mulheres, elas tinham o portal demoníaco, né, que era o canal da gestação, que era poder gerar um filho. Então, muito antigamente, nas antigas histórias, lá nos tempos iniciais, era assim que a mulher era vista, como a que trazia o mal ao mundo. Trazer um ser humano ao mundo era trazer o mal. Então, por quê? Por conta do poder que uma mulher tem quando ela tá curada, quando ela tá no seu sagrado, quando ela tá equilibrada emocionalmente, quando ela tá no seu centro da sua vida, sabendo o que quer, sabendo que é capaz de conquistar tudo aquilo que quer, entendendo que não precisa mais ser forte e fazer esforço para ser plena e se realizar na vida. E tudo isso começa a vir para fora de você quando você começa a resgatar esse sagrado feminino, quando tu começa a te reconectar contigo mesma, com o teu corpo. Me conta, me fala aqui, ou só reflete, não precisa responder, mas como é pra ti essa questão de contato com o teu corpo? Você é uma mulher rígida ou você consegue se movimentar? Como é pra você dançar? Você canta? Você toca instrumento? Você desenha? Tudo isso é o feminino quando tá sendo curado. E por que eu falo isso pra vocês? Porque eu mesma, um ano e pouco atrás, não tinha nenhuma expressão, eu não me expressava. Eu era rígida, o meu corpo não dançava. E não que eu não dançasse quando eu fosse pra noite, né? Antigamente, quem me conhece aí dos tempos de juventude, eu vivia na noite, eu dançava, bailava, fazia coisa arada. Mas eu era rígida. Eu bebia pra dançar, né? Eu me drogava pra dançar. Eu era rígida. Eu não tinha malemolência no meu corpo. E essa rigidez, essa falta de flexibilidade, essa falta de mobilidade, essa falta de dança, essa falta de criatividade é você longe do seu feminino. Porque o feminino, ele é a energia da criação, é o portal de criação da vida. Entende? Quando você tá com ele equilibrado em você, você se permite se expressar. Você se permite dançar, você se permite sorrir, você se permite brincar, você escolhe viver a vida nessa leveza, nessa alegria, você se permite receber isso da vida. Então, quando você tá nesse processo de resgate do seu feminino e você se permite esse resgate, você vai acessando novamente algo que é natural teu, que é a tua arte, a expressão livre de quem você é. Você simplesmente para de se preocupar com agradar a todos, com agradar o outro, com o julgamento do outro sobre você. Será que alguma decisão que tu tá pra tomar hoje aí na tua vida, algo que você precisa tomar, você tá deixando e você já sabe o que quer, você já tá certa daquilo que você quer, você só não tomou ainda porque você tá com medo do outro, de como o outro vai reagir, do que o outro vai pensar, de como você vai ser vista.
De repente você tá vivendo um processo onde você não é mais feliz no lugar onde você tá, na relação que você tá, no trabalho que você tá, no círculo de pessoas que você tá. Você não sente mais prazer de estar ali, você simplesmente tá. E você tá sentindo aquela energia de que vida é essa que eu tô vivendo? Sou tão bonita, sou tão dedicada, sou boa naquilo que eu faço, né? Mas não consegue sair, porque você não quer desagradar o outro. Só que você está se desagradando, você está se maltratando. E quando a gente vai para esse processo, essas práticas, essa abertura interna de resgate desse feminino, a gente resgata a tua coragem de desagradar, porque você começa a se respeitar. Não que você vai desrespeitar o outro, mas você não vai deixar de se respeitar. Você vai ser a prioridade na tua vida, com muito respeito e amor pelo outro. Ama tanto o outro que você escolhe fazer o melhor pra você. Entende? Então, a gente olhar pra esse feminino é a gente recuperar, despertar o prazer em viver. Olha que interessante, né? Prazer em viver. Se eu olhar pra minha vida 1 ano atrás, não precisa ser muito longe. A gente tá em novembro de 2024. Se eu olhar pra minha vida em novembro de 2023, eu já estava nesse processo de espiritualidade, de despertar da consciência, de autoconhecimento. Já tinha feito muita constelação, muita terapia, tomado muita ayahuasca. Já tinha dado altos mergulhos internos, teta healing, apometria, vivia no centro espírita. Toda esse Paranauê na Umbanda. Nossa, já corria o mundo por aí, já estava muito alinhada espiritualmente nessa busca. Muito mesmo. Mas eu ainda não tinha acessado nada disso que eu tô contando pra vocês aqui agora. Nada. E é muito rápido quando a gente se abre de verdade pra viver isso, sabe? Porque se tu for parar pra pensar, eu já tava nesse nível de consciência desperta 1 ano atrás. Trabalhava com a espiritualidade, com a minha mediunidade, canalizava mensagem, canalizava informações, trabalhos. Se você for olhar meu perfil 1 ano atrás, já tem muita mensagem, muito texto, muita informação espiritual lá, com carta, sem carta, tudo, já tava lá. Já tava aqui. Só que eu não sentia prazer em viver. Não era aquele prazer que nem eu sinto hoje de estar aqui sentada, conversando com você que tá aí me ouvindo. Grata por você estar aí me ouvindo, inclusive. Muito obrigada por vocês que estão aqui hoje comigo. É muito importante a sua presença aqui. E vou reforçar, vou dizer de novo isso. Se você tá aqui me ouvindo, é porque o chamado pra tua alma é esse resgate do sagrado feminino. Eu não ia fazer live hoje, eu resolvi fazer. Surpresa? Sem mal avisei, senti, vim pra cá pra trazer isso. E tô trazendo muito forte essa questão de você se permitir desagradar o outro. Se permita, uma vez na tua vida, dizer um não quando tu tá afim de dizer não. De sair de um lugar porque não te serve mais. Sem se preocupar se vai ser bom pro outro ou não. A vida, ela, a todo momento, ela recomeça. Todos os dias é um recomeço. É ilusão achar que você tá presa a um lugar, a uma pessoa. É ilusão você achar que você tem que estar aonde você está pro resto da vida. Quando você escolhe fazer uma ação de ir em busca de algo novo, arrisca se abrir pro novo, a vida ela floresce, deusa. E é isso, é essa coragem que o sagrado feminino te traz, de você voltar pro teu centro e fazer esses movimentos por você. Aí eu trago novamente, né? Lá 1 ano atrás, quando eu tava nesse movimento, eu não me permitia, eu vivia sempre no futuro, esperando estar realizada, esperando estar vivendo o meu propósito, esperando fazer transição de carreira, já fiz 2, né? Mas querendo fazer transição de carreira, esperando, não, eu vou estar bem quando eu transicionar, eu vou estar bem quando eu tiver arrumado aquele parceiro ideal, eu vou estar bem quando eu tiver curado a relação 100% com a minha mãe, eu vou estar bem quando eu tiver trocado de carro, eu vou estar bem não sei o quê, e vai a história. Eu vivia assim ou vivia presa, toda hora eu tava procurando, meu Deus, mas eu tenho que curar isso, mas tem alguma coisa errada, vamos fazer de novo, vamos tomar mais, vamos na ayahuasca de novo. Eu vivia nesse movimento, vocês entendem? Então eu nunca estava presente, eu nunca estava aqui me permitindo viver o agora e sentindo esse prazer. Isso eu conquistei depois que eu comecei a acessar e adentrar esse mundo do sagrado feminino, mesmo com toda a consciência que eu já tinha lá 1 ano atrás.
Porque 1 ano atrás eu já estava desperta. 1 ano atrás eu já trabalhava com a espiritualidade. 1 ano atrás eu já tomava ayahuasca. E tomei ayahuasca nessa minha vida, gente, vocês não têm noção. Me ajudou muito, sou muito grata às medicinas da floresta. Eu consagro a ayahuasca hoje ainda, né? Quando eu sinto que é necessário dar um mergulho diferente. Mas então, o que eu quero dizer pra ti com isso? É que quando a gente se abre para esse sagrado feminino e a gente começa a fazer os movimentos, a espiritualidade toda se volta para você. Porque você resolve, de fato, resgatar uma parte da tua essência para transcender essa matéria. Porque o sagrado feminino, quando você traz ele para tua vida e resgata, automaticamente você começa um processo de equilibrar o masculino junto. E aí você consegue fazer a dança da vida, agir e receber, avançar, recolher, respeitar, ser mais, amar-se mais. Deixa eu ver o que a Paty escreveu aqui. Tenho feito esse movimento, mana, encerrando vários ciclos e me abrindo para o novo. Faz muito sentido tudo que você está dizendo. Olha, Paty, é exatamente isso. Exatamente isso. Tem ciclos na nossa vida que eles são perfeitos pra gente até um determinado momento. Só que a gente se apega tanto e se agarra tanto que chega um momento que aquilo ali não serve mais, não ressoa mais com a tua energia e você, com medo de desagradar, se mantém ali amarrada. Só que você é livre. Você é livre. E o sagrado feminino, ele resgata essa tua liberdade. Essa liberdade de você se expressar, essa liberdade de você encerrar ciclo, essa liberdade de você começar algo novo hoje. E se precisar começar algo novo daqui 30 dias e deixar o de hoje pra trás, você deixa. Porque você acessa a tua coragem, você tem medo, não tem medo mais, perdão. Você se reconecta com o coração. O sagrado feminino, ele tira a gente da mente, do racional, que é muito importante, é muito necessário. Mas quando a gente fala do feminino, a gente fala do coração. Corajosa, mulher corajosa. Não mulher forte, mulher corajosa. Porque a mulher corajosa, ela escuta o seu coração. Ela volta pro coração. E esse resgate do sagrado feminino, ele traz isso. Então, de novo, a tua autoconfiança, a tua autoestima, o teu equilíbrio emocional, o teu respeito por você mesma, voltar pro teu centro, acessar a tua magia manifestadora. E eu falo a palavra magia, gente, porque é magia mesmo. Não feitiçaria, magia. A magia de você conseguir materializar uma nova realidade. E não é através da mente, não é aquilo lá que ficam falando, faça uma tela mental, visualiza a tua tela, o que você quer, não é nada disso. É através daqui, ó. Porque a mente, ela é uma ferramenta. Assim como uma caneta é uma ferramenta para escrever, a mente é uma ferramenta para você desenhar aquilo que você quer. Mas só desenhar não manifesta. E a física quântica, ela traz isso. O professor Hélio Couto explica muito bem em detalhes como isso funciona. A mente somente dá forma. O que manifesta é o coração, porque é a frequência. E por que eu falo de frequência? Porque não é todo mundo. Por que tem muitas pessoas aí vivendo esse movimento de materialização, de cocriação e não cocria o que quer? Ou fica sempre com muito esforço para cocriar pouco resultado? Ou cocria só vaga de estacionamento? Por quê? Porque não é a mente que cocria. É a frequência do coração. E o coração é Deus. O coração é a tua centelha divina. É a parte tua divina. E aí, quando a gente volta pro sagrado feminino, pra mim não ir muito pro outro lado. Eu vou lá pro outro lado contando essa história. Quando a gente volta pro sagrado feminino, a gente começa a acessar esse coração. E aí que novamente entra a Kundalini. Pra você ir equilibrando a tua energia com a energia do coração, com a energia da cocriação, da manifestação, onde você usa a mente pra dar forma, mas consegue trazer pro coração e fazer isso manifestar pra fora. A minha vela aqui tá dançando, gente, coisa linda de ver. Quando a gente traz essa mentalidade... cheguei a me perder aqui por causa da vela, vocês viram só? Vocês viram como é que é as coisas? É um detalhezinho que tu perde assim a vírgula e entra outra coisa. Mas quando você consegue, o que você faz? Você usa a mente pra dar forma, mas você sempre tem que trazer pro coração. E é a força do coração que manifesta. E é a força do coração que te dá coragem de dizer um não, de desagradar,
de se autoaceitar. Porque quando a gente fala de sagrado feminino, e ontem eu falei isso muito forte, a gente tá falando de você, mulher, se aceitar. Aceitar a tua luz, aceitar a tua sombra. Aceitar o teu cabelo no dia que tá bonito e o cabelo no dia que tá oleoso. Aceitar a tua pele quando tá boa e aceitar a tua pele quando não tá tão boa, que você tá na tua lua. Quando você não te critica, quando você consegue se amar nos dias bons e nos dias ruins. Você entende? Isso sim é autoestima, gente, porque você constrói de dentro pra fora. E aí quando a gente fala da energia da Kundalini, da sagrada Kundalini, a sagrada Kundalini é a magia do feminino. Por quê? Porque ela equilibra o teu yin e o yang de dentro pra fora, acessando dentro dos teus chakras, nas camadas mais profundas, as informações que precisam ser curadas e liberadas. Então, o que acontece quando você recebe uma ativação de Kundalini? E não é uma ativação de magnetização de energia, não, é uma ativação espiritual mesmo, porque existem muitas maneiras de você fazer a ativação da Kundalini. E tem pessoas que, como tudo na vida, elas fazem processos somente da 3D. E tem os processos mais espirituais realmente que são alinhados com a espiritualidade e com esse sagrado que representa essa energia, né? Porque quando a gente fala de Kundalini, a gente fala de sexualidade sagrada, do poder da tua energia sexual manifestadora. E isso tem que ter um cuidado muito grande para mexer. Então, é importante trazer aqui que toda vez que você receber uma ativação, e eu digo assim, tome muito cuidado quando você for buscar isso, para buscar com pessoas que tenham responsabilidade espiritual para fazer esse movimento. Por quê? Porque você vai acessar memórias muito profundas. Você acessa memórias ancestrais, você acessa emoções ancestrais, você vai trabalhar o seu emocional, você vai equilibrar o teu emocional, você vai ter curas. Eu tô aqui porque eu escrevi algumas coisas pra mim não esquecer, que eu entro no flow muito grande aqui, às vezes, né, na conexão, e acabo perdendo um pouquinho o raciocínio e vou pro outro lado, e vou longe e tenho que voltar. Então, pra mim não alongar muito a live, eu vou dando um norte aqui e trazendo essas informações. Mas o que acontece? Toda vez que a gente faz uma ativação da Kundalini, a gente vai mexer nos chakras todos, que ela subir. Se você é uma pessoa que já está nesse processo de autoconhecimento há um pouquinho mais de tempo, como eu falei antes, você provavelmente vai ter uma elevação, uma subida dela mais alongada. Pode ser que ela suba até o plexo solar, até o cardíaco, até o teu laríngeo. Naquela camada em específica, os chakras que estiver aberto vai ser subido, vai movimentar, vai haver cura e você vai acessar as memórias e os registros que tem nesse chakra para que você possa resolver na tua vida, né, a questão, olhar aquilo ali de frente, encarar, sentir a dor, né, ter a oportunidade de ressignificar para que você possa dar mais um passo à frente na tua caminhada. Então, ela trabalha o teu campo emocional, libera emoções, né? Equilibra emoções, equilibra o yin yang, libera traumas e memórias das células do teu corpo que estão armazenadas nos teus chakras. Então, tem muitas mulheres que têm repressões e bloqueios sexuais, né? Não somente dessa vida, como eu falei, às vezes carrega memórias da sua ancestralidade, da sua mãe, da sua avó, repressão do prazer. Muitas mulheres hoje vivem isso, né? E às vezes não é nem da sua própria vida somente, da sua própria experiência. Isso está com ela há gerações e veio até você aí para você curar. Então a gente equilibra esses chakras também quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente desperta esse prazer, a gente recupera o teu poder pessoal. Tudo isso acontece quando a gente começa a fazer esse trabalho da Kundalini, cura emocional, né? Tô falando muito sobre o emocional hoje, então provavelmente alguém que tá assistindo ou que vai assistir está num momento onde precisa viver uma cura emocional, um equilíbrio emocional na sua vida, né? De repente você esteja recebendo esse chamado, esse convite, né? Que isso vai te trazer mais clareza, mais firmeza e mais segurança para você avançar. Então, esse é um dos processos que a gente vive, né? Dentro de uma ativação de Kundalini e quando a gente entra nesse processo de recuperar o sagrado feminino, resgatar o sagrado feminino. Eu não sei, Paty, tu tá aí, como é que tu já ouviu falar desse trabalho da Kundalini? Ainda não? Tu já recebeu alguma ativação? Por que eu te pergunto? Porque a Kundalini, quando ela entra, começa a adentrar no teu campo, começa a ser ativada e movimentar, e ela vai te libertando de fato. Ela vai para as camadas mais profundas da cura.
E ela vai te dando mais fluidez na vida. Então, uma mulher, quando ela está com o seu sagrado feminino equilibrado, quando ela se permite receber da vida, quando ela se permite ser livre, quando ela se permite desagradar, quando ela se permite encerrar seus ciclos, ela começa a fluir na vida. Você entra no fluxo do dar e receber. Você entra no fluxo do fazer e do desacelerar. Porque diferente dos homens, que os homens eles têm esse propósito maior, essa missão maior de fazer, ir pra frente, bora lá, vamos ter mais sucesso, vamos trabalhar mais, a gente precisa dar um pouquinho mais aqui, precisa viver um pouquinho mais aqui. Isso é energia yang. O que tem que fazer? Vamos lá, o que precisa resolver aqui, né? E tem muita mulher hoje que ainda tá com essa programação e que acredita que é assim que ela vai se realizar na vida. E quando você resgata o sagrado feminino, você entende que é o contrário. A mulher, ela, diante da vida, ela se rende. Porque o propósito dela aqui não é fazer, conquistar, guerrear. É gerar, nutrir, se render, receber. E isso não significa, eu gosto de trazer essa clareza, que não significa que você, mulher, não precisa trabalhar, que você, mulher, não precisa ter sonhos e projetos, que você não precisa fazer as coisas pra acontecer na sua vida, que você simplesmente vai sentar como uma deidade e ficar esperando a vida cair aos seus pés. Não é isso, gente. Não é isso. A questão é que você não vai mais acreditar que você precisa se esforçar e fazer mais. Sabe aquela mulher que, poxa, eu preciso dar conta de tudo? Dar conta do filho, dar conta da casa, dar conta das contas, dar conta do marido, dar conta da família dela, da mãe, do supermercado, dar conta de ficar bonita, dar conta de... Sabe aquela que tu tá assim? Não tem tempo pra nada, faz tudo e ainda acredita que tem que fazer mais pra ser merecedora, pra ser valorizada, pra ser vista. Isso é uma mulher que tá desconectada do seu feminino, que ainda tá buscando essa validação, que tá buscando essa aprovação, que tá buscando através desse excesso de fazer, receber alguma coisa em troca. Isso é desconexão com o teu feminino. Porque uma mulher, quando ela está centrada em si e ela está com o seu sagrado feminino equilibrado, curado, em processo de resgate, ela recebe da vida, sem ter que se esforçar, sem ter que correr atrás. Não precisa correr atrás. Então, a Paty falou que já ouviu falar, mas nunca ativou. Quando a gente usa... Por que eu tô trazendo a Kundalini aqui, né? Estou falando de sagrado feminino e estou trazendo a Kundalini. Porque quando a gente usa essa energia vital sagrada, que é a Kundalini, dentro de um processo de sagrado feminino, a gente consegue acessar padrões mentais, crenças emocionais, laços emocionais, né? Contratos ancestrais, tudo isso que está armazenado nos teus chakras, em camadas, para que você possa ir se entregando para o fluxo divino. E o fluxo divino é receber sem esforço. O restante todo é historinha que contaram pra gente. É crença. Crença. A gente viu a nossa família viver assim. A gente viu os nossos professores viver assim, as nossas professoras, nossos vizinhos. Toda a sociedade ao nosso redor vivendo dentro desse paradigma. Boa noite, Igor. Agora que eu vi. Boa noite, seja bem-vindo. A gente viu todas essas pessoas vivendo dessa forma. E a gente passou a tomar isso como uma verdade. Então, às vezes, tu tá aí me ouvindo e tu vai me dizer assim: Andressa, eu já trabalhei minhas crenças. Eu já não acredito mais nisso. Mas nada mudou. O que tá acontecendo, Andressa? Justamente isso que eu estou falando. Em algum nível dos teus corpos sutis, dos teus vórtices energéticos, dos teus chakras, tem uma informação, um registro, uma memória, uma fala, um contrato, um padrão ancestral que não te deixa liberar a energia que ainda está acorrentada em você, ou a informação que está em algum nível no teu inconsciente não foi acessado
para que você possa realmente viver essa nova crença que tu já escolheu mentalmente. Então tem muitas pessoas que estão me ouvindo e que vão me ouvir depois, que deve estar se perguntando, vai se perguntar, mas eu já fiz trabalho de crença, mas eu já fiz constelação, mas eu faço terapia, mas eu fiz Theta Healing, mas não sei o quê. E continua aí, vivendo ciclos repetitivos, sem conseguir dar um salto e manifestar uma vida que tu acredita, que é uma vida de leveza, que é uma vida de plenitude, que é uma vida onde Deus, que é o nosso Pai maior bondoso, que tá todo momento querendo dar tudo pra gente, tá lá derramando bênção, e você sabe que você tem condição de acessar, você já escolheu acessar conscientemente, mas ainda não consegue. Por quê? Porque lá dentro de você tem uma informação que você não merece. Lá dentro de você tem um limite. Está escondidinho. Uma camada da tua psique que tu não consegue acessar. E que é somente quando essa energia da Kundalini é trabalhada que você consegue acessar. Existem outras formas? Existem. Mas eu te confesso que eu, no meu processo, já tentei muitas coisas e somente tem informações que somente eu acessei com a Kundalini. Por quê? Porque ela é a energia da criação. A Kundalini, ela é representada por Kali. Quem conhece as deidades sabe que Kali, ela dança sobre Shiva. Shiva, deitado aos pés de Kali, não demonstra nenhuma reação. E Shiva, ele representa o nosso chakra coronário, a ascensão. Ó, cheguei a bater o cotovelo. E quando Kali dança no cemitério, que a dança de Kali representa o movimento da Kundalini. Então, todas as vezes que Kali dança, o passado fica para trás e o novo agora se abre. Ou seja, memórias, traumas, crenças, contratos, tudo aquilo que está atrelado no teu campo, te limitando até esse momento, vai ficar para trás. Tudo aquilo que mentalmente você já escolheu deixar para trás e ainda não está conseguindo, vai ficar. Porque a energia vital que está dentro de você, a tua energia poderosa, né? Eu gosto de falar mágica, mas é a energia mágica mesmo, a energia sexual sagrada se movimenta, que é a energia da criação. E quando essa energia se movimenta, você começa a ir para níveis de transcendência. Então, quando Kali dança sobre Shiva, você vive um novo agora. Você começa um processo de salto quântico. Uma nova realidade se abre. Então, sagrado feminino é quando você se permite resgatar essa energia, se reconectar contigo, mulher, se respeitar e fazer esse trabalho por você, se permitindo desagradar o outro, se permitindo dizer não. Tem uma cliente minha que ela me falou o seguinte essa semana, que uma das maiores curas que ela tá tendo depois que ela começou esse processo de Kundalini, e eu fiz 3 ativações dela, eu já até postei o depoimento dela aqui, vou postar de novo pra vocês verem. Ela fala que uma das maiores curas que ela teve foi ela conseguir falar as coisas que ela gostaria, que antes ela sentia coisas que ficava remoendo ela por dentro e ela não conseguia falar. Ela não conseguia colocar pra fora. Então você pensa que uma mulher... Deixa eu só bloquear um queridinho aqui. Bloqueado, pronto. Você pensa uma mulher que ela não consegue... Vamos lá. Pronto. Feito. Você pensa uma mulher que ela não consegue expressar uma dor, expressar um incômodo. O quão grave é isso? Quantas coisas você já engoliu? Me fala. Quantas coisas tu já quis falar e tu não falou por medo de desagradar ou por medo de ser julgada? Quantas vezes tu engoliu alguma coisa que tu precisava simplesmente colocar pra fora porque tu tava com medo de desagradar, porque tu tinha medo de ser julgada? Eu tenho certeza que muitas vezes. Tenho certeza que não foi nenhuma nem duas. E sabe o que acontece quando você engole emoções, quando você engole palavras, quando você engole sentimentos? Você tranca seus chakras. Você acumula informações negativas que não te deixam fluir na vida.
E pensa aí, só nessa vida, quanta coisa desde que você é criança, quando é adolescente, né? Uma criança que às vezes quer falar uma coisa pra uma mãe, uma dor que você teve lá na sua infância, uma falta de uma mãe, de um pai, um abuso que você viveu, que você não pôde contar pra ninguém. Isso aí tá armazenado em você, nos teus chakras, no teu chakra laríngeo, no teu chakra sacral. Só que não tá no teu consciente, porque a gente não lembra de muita informação da nossa vida, que são as informações que estão hoje bloqueando, amarradas na gente. E por isso que a gente tenta correr, se esforça, faz força e não vai. Entende? É como se você estivesse querendo andar a 100 por hora numa estrada que tá aberta, 150, 180, não tem nada, você pode pisar e ir, conquistar, realizar, se realizar, mas o freio de mão tá puxado. Aí aquele 180 vira 90, com a metade da potência. Só que você não sabe como é que você vai curar, vai ressignificar uma coisa que você nem sabe que é um problema. E aí eu volto. Sagrada energia da Kundalini. Ela dança, ela sobe, ela acessa essas memórias, ela libera. Tem pessoas... Como que é um processo de ativação da Kundalini? Tem pessoas que têm catarses muito profundas. Você grita, você pode chorar, você pode sorrir, você pode sentir seu corpo tremer, você pode dar risada. Tem pessoas que têm sensação orgásticas. Tem pessoas que têm o prazer tão reprimido, não somente seu, já aconteceu muito isso, de mulheres, com prazer ancestral reprimido. Pensa na sua avó, pensa na sua mãe hoje. Pensa se essas mulheres puderam se permitir ter prazer, se elas puderam se permitir se expressar na cama, conhecer seu corpo, se tocar, se amar. E quando eu falo de se tocar, eu não estou necessariamente falando de processo de masturbação, não é isso. É se tocar, se fazer um carinho, saber o que você gosta, se amar. Já parou pra pensar? A tua mãe, ela é um ser humano igualzinho a você e teve os mesmos problemas que você tem, os mesmos desafios. A sua avó também. Só que em um tempo onde não tinha essa informação que você tá tendo acesso hoje, né? Então tudo isso também está armazenado nas tuas memórias, porque você tem o gene dessas mulheres em você. Então, muitas vezes, os desafios que você vive hoje, os bloqueios que você vive hoje, não é somente por aquilo que tu carrega teu. É por toda essa geração que vem junto contigo. Você tem essas mulheres em você, parte delas. E não é culpa delas. Isso não tem nada a ver. Elas não são culpadas por você viver isso. Na verdade, você tem esse merecimento de estar recebendo essa informação e essa consciência para que você possa viver uma vida, escolher viver uma vida diferente da delas. É tudo sobre escolha. O que você está escolhendo viver hoje? E o que você já sabe que você tem que viver diferente, mas você ainda não faz esse movimento por conta das histórias que tu mesmo te conta para não viver. Porque se você ainda muitas vezes não está vivendo uma vida melhor, uma vida plena, uma vida feliz, alegre, é porque muitas vezes você fica se contando histórias para não fazer aquilo que precisa ser feito. E você também não se permite desagradar. Então é momento de você voltar pro teu centro e se perguntar: Andressa, o que é que você realmente quer viver, né? Você perguntar pra você mesmo, sei lá. Fabiana, olha no espelho, o que é que você realmente quer viver? E deixa o teu coração falar. E a partir do que esse coração falar, tome decisões. Ah, Andressa, mas eu não consigo. Ah, Andressa, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Como é que eu vou fazer essa escolha? Como é que meu pai vai me ver? Como é que meu marido vai entender isso? E as crianças? E aí? Você vai continuar pensando em como que o outro vai receber aquilo que você tem pra falar? Ou você vai de fato começar a olhar pra ti? Essa experiência, essa vida é sobre você. E na vida dos outros, você é apenas um personagem. Assim como eu tô sendo na tua. Apenas um personagem. Pra te trazer uma informação, pra te despertar algo, pra te espelhar algo. De repente você tá me ouvindo e tá me julgando. De repente você tá me ouvindo e não tá se agradando do que eu tô dizendo. E eu tô sendo somente um personagem pra despertar em você alguma coisa. Só isso.
Assim como as outras pessoas da minha vida também são personagens para despertar minha luz e minha sombra. Somos seres humanos, temos luz, temos sombra. Não somos perfeitos, né? Então, assim como você, eu também tenho uma história de vida. Assim como você, eu também tenho um passado. E eu sou muito grata hoje a ele, porque se não fosse todas as estradas que eu já caminhei, eu não estaria aqui hoje vivendo a vida que eu tô vivendo. Eu não estaria aqui hoje me sentindo feliz, alegre, realizada, vivendo o agora. Falando sobre curar o sagrado feminino com outras mulheres que estão me ouvindo, que vão me assistir depois. E esse vídeo vai se perpetuar enquanto o digital estiver aí. Então é atemporal isso que eu tô falando. No momento que chegar uma mulher aqui pra me ouvir, ela vai chegar e vai ouvir justamente as palavras que eu estou falando aqui agora. Porque eu sou somente um canal da espiritualidade trazendo uma orientação, uma mensagem aqui pra você. Trazendo um convite pra você olhar pra esse sagrado feminino. E quero também trazer um lembrete, quando a gente fala de sagrado feminino, homens e mulheres têm sagrado feminino. Agora eu estou falando de gênero. Homens, mulheres, mulheres. Quando eu falo sagrado feminino e sagrado masculino, eu falo de energia. Não é de feminilidade nem de masculinidade. Eu tô falando de uma energia sagrada de transcendência, que você tem dentro de você as duas coisas. Então, quando nós mulheres olhamos para o nosso feminino, automaticamente a gente inicia uma cura também de sagrado masculino. E quando os homens olham para o sagrado masculino, também inicia a cura do sagrado feminino. E quando os homens olham para o sagrado feminino, eles equilibram o seu feminino e o seu masculino. Porque tanto o homem quanto a mulher têm essas duas energias desequilibradas. E ambos precisam das duas curas. Então, estou falando com mulheres hoje, mas tem homens me ouvindo, também serve para você em algum nível. Então é isso que eu quero... deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava aqui pra você, né? Ótimo, acho que falei sim. Então eu quero reforçar que sagrado feminino é você aprender a se respeitar mais, se amar mais, se conhecer melhor. E nesse processo, você descobrir o poder que você é, a magia que você tem de manifestação. Mulher é intuição, gente. A mulher, ela tem por si só uma divindade muito grande, uma conexão muito grande com os campos espirituais. Ela é a portadora da vida. É através dela que o Criador manifesta mais almas aqui para experienciar essa experiência. Então, só isso já é um sinal muito grande do quanto uma mulher é sagrada. E a gente foi condicionada, mulherada, a não nos ver assim. Porque quando a gente se enxerga desse jeito, se reconhece nesse lugar, a gente se torna de fato uma potência, um poder muito grande. E a gente se torna livre. E uma mulher livre, que tem consciência do poder que tem, é um perigo para a sociedade. Uma mulher livre, com sua autoestima elevada, é um perigo para o sistema. Uma mulher autoconfiante, que confia em si, que se respeita, ela consegue colocar qualquer projeto no mundo. Ela materializa qualquer coisa. Então, se você me ouve, presta atenção nisso. Uma mulher segura de si, com a sua autoconfiança em dia, com o seu feminino curado, ela é uma potência. E é por isso que não se fala muito ou não se leva esse tema para esse lugar que eu tô levando, que é onde você equilibra o yin e o yang, que você sabe fazer, aprende a fazer esse jogo, que é esse jogo do racional com o coração, do mental com o emocional, que vai te fazer você acessar toda essa potência que você é. E vai te ajudar também a transcender essa experiência. Porque esse resgate é sobre essa transcendência. Transcender tuas inferioridades, se curar, voltar pra ti, aceitar quem você é, entender que é de dentro pra fora que tu vai se realizar, não de fora pra dentro. Então, eu tô quase dando 1 hora de live aqui. Quero agradecer você que esteve comigo até esse momento. Quero convidar pro workshop que eu vou estar dando gratuito no sábado, né? Se você quiser participar,
O link de acesso ao grupo fechado tá nos meus stories, tá no meu perfil na bio. Você será muito bem-vinda. Convido você a curtir esse vídeo lá no meu Instagram, deixar um comentário se você sentir no teu coração. Se sentir de enviar para alguém também, alguma amiga, alguma pessoa que você conheça que está no mesmo processo, na mesma jornada que você, que esteja precisando se abrir, entender um pouco mais tudo que representa. Ontem eu falei um pouco, hoje eu falei um pouco mais diferente. Amanhã eu acredito que eu vou fazer uma live, também não sei qual horário ainda, mas semana que vem, de certeza, eu vou trazer uma sequência de lives pra gente falar sobre o sagrado feminino e sobre esses mistérios do sagrado feminino, reforçar a necessidade. Vou trazer a egrégora de Maria Madalena, né? Estou trazendo, ontem eu trouxe muito forte, ancorei ela muito forte aqui. E Maria Madalena, gente, ela é a representação do divino feminino, da consciência crística manifestada em uma mulher. Maria Madalena, ela foi a mulher que foi a plenitude das plenitudes, assim chamada por Jesus. Por que a plenitude das plenitudes? Porque Madalena, ela era uma mulher completamente conectada com o espiritual, com o seu eu superior, com sua intuição, e era uma mulher extremamente abundante, plena, realizada. Ela dominava os mistérios da magia, das plantas, das medicinas, dos perfumes. Ela era perfumista, ela era bela. Então, foi Maria Madalena que ativava Jesus para ir para o deserto viver os seus processos espirituais. Foi Madalena que viu Jesus após a sua ressurreição. Foi ela que recebeu os ensinamentos dele depois que ele fez a sua ascensão, porque foi a única que tinha energia suficiente, elevada, para conseguir ter esse contato. E Madalena, ela representa essa mulher livre, mágica, poderosa, que transcende, que materializa, que vive a sua sexualidade sagrada, que se permite viver isso, que se conhece. Quando a gente se conecta com Madalena, a gente se conecta com a força dessa feminina transformadora, essa força feminina de ascensão. A gente se conecta com os códigos das deusas venusianas, com os mistérios de Ísis do Antigo Egito. Tudo isso que faz você, mulher, recuperar o teu poder pessoal, teu poder magnético, tua magia, para que você possa transcender, se curar, se libertar e viver plenamente. Então, com esse recado final das deusas, eu me despeço de vocês hoje. Agradeço por quem esteve comigo e agradeço por você também que vai assistir essa live gravada. E te convido a enviar essa live para aquela amiga que você sabe que está precisando voltar para ela mesma, que está precisando de um incentivo para olhar para ela e que não sabe muitas vezes por onde começar. Um beijo, boa noite, fiquem com as deusas.